Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Os pastores foram, então, às pressas, encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino, e todos os que ouviram ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Circuncisão de Jesus. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Comentários dos Pais da Igreja. Orígenes. Como foram com toda pressa e não devagar, prossegue. Encontraram Maria, aquela que deu à luz a Jesus, José, o guarda do nascimento do Senhor, e o menino deitado na manjedoura, o próprio Salvador. São Beda. Está de acordo com a justa ordem que, tendo sido celebrada dignamente a encarnação do Verbo, se passe a contemplar a sua glória. Por isso segue. Vendo-o, contaram que lhes fora dito a respeito do menino. Expositor grego. Vendo como a fé oculta os eventos felizes que lhes haviam sido anunciados, e não se contentando com apenas maravilharem-se diante da verdade daquilo que primeiro viram e perceberam, quando o anjo lhes anunciou, não apenas o relataram a Maria e a José, mas também aos outros. E, o que é mais, procuravam gravar tudo isso em suas memórias. Por isso segue. E todos os que ouviam ficaram maravilhados com as palavras dos pastores. Com efeito, como não haveriam de se admirar vendo na terra aquele que habita os céus, a terra conciliar-se em paz com os céus, e aquela inefável criança unindo por sua humanidade o céu e a terra, e por essa conjunção estabelecendo uma aliança admirável. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Não apenas se admiram por causa do mistério da encarnação, mas também por causa do testemunho dos pastores, que não poderiam inventar tal história inaudita, mas proclamavam a verdade com a eloquência dos simples. Santo Ambrósio. Não consideres desprezíveis e vis as palavras dos pastores. Maria, com efeito, teve fé nos pastores. Por isso segue. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Aprendamos a castidade da Virgem Santa em todas as coisas, a qual, não sendo menos casta em seu corpo que em suas palavras, reunia em seu coração a matéria da fé. São Beda. Guardando a lei da pureza virginal, não queria divulgar a ninguém os segredos de Cristo que conhecera, mas comparava as coisas que lera nas profecias com as que sabia já haverem se realizado, nós anunciando com a boca, mas guardando-as na clausura do seu coração. Expositor grego. Conservava em seu coração tudo o que o anjo lhe tinha dito e tudo o que ouvira dos pastores. Comparando essas coisas entre si, a mãe da sabedoria via a harmonia entre todas elas. Santo Atanásio. Todos exultavam no nascimento de Cristo, não humanamente, como os homens costumam se alegrar com o nascimento de um menino,
mas na presença de Cristo e do fulgor da luz divina. Por isso segue, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. São Beda, a saber, dos anjos, e que tinham visto, a saber, em Belém, conforme lhes tinha sido dito pelo anjo, isto é, glorificam a Deus porque, quando vieram, encontraram o que lhes tinha sido dito, ou, conforme lhes fora dito, glorificavam e louvavam a Deus. Com efeito, foi-lhes dito pelos anjos que fizessem isso, não por ordens, mas oferecendo o exemplo de sua devoção, quando cantaram glória a Deus nas alturas. Em sentido místico, os pastores dos rebanhos espirituais, que são todos os fiéis, segundo o exemplo desses pastores, vão em pensamento a Belém e celebram a encarnação de Cristo com dignas homenagens. Vamos também nós, abandonando a concupiscência da carne, com todo o desejo da nossa alma, até a Belém celeste, isto é, a casa do pão vivo, a fim de que aquele que eles viram vagindo no presépio, nós vejamos reinando no trono do Pai. Não devemos buscar tão grande felicidade com indolência e torpor. Devem-se seguir alegremente as pegadas de Cristo. Vendo, souberam. Também nós devemos ter pressa em abraçar, cheios de amor, tudo que nos foi dito do Senhor Salvador, para que possamos compreender no futuro o conhecimento perfeito. Os pastores do rebanho do Senhor, contemplando a vida dos antigos patriarcas, na qual se preservou o pão da vida, como que sobem às portas de Belém. Não encontraram aí outra coisa senão a beleza virginal da igreja, representada por Maria, a companhia viril dos doutores espirituais, representada por José, e o humilde advento de Cristo, contido nas páginas da Sagrada Escritura, representado pelo menino Jesus deitado na manjedoura. Orígenes, ou o presépio era aquilo que Israel não conheceu, conforme que é dito. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o presépio do seu dono. Mas Israel não conhece nada, o meu povo não tem inteligência. São Beda. Os pastores não ocultaram no silêncio aquilo que conheceram, pois os pastores da igreja são ordenados para que deem a conhecer os seus ouvintes aquilo que aprenderam nas Escrituras. Também os mestres dos rebanhos espirituais, ora elevam-se para contemplar as coisas celestes, enquanto os outros dormem, ora circundam-nos buscando o exemplo dos fiéis, ora voltam seu ofício pastoral ensinando o povo. Até aquele que parece levar uma vida retirada, exerce o ofício de pastor se, congregando a multidão das boas obras e dos pensamentos puros, se esforça por governá-la com a devida moderação, nutri-la com o pasto das Escrituras e protegê-la contra as armadilhas dos demônios. Tendo relatado o nascimento do Senhor, acrescenta, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino. Santo Ambrósio. Que menino, senão aquele de quem foi dito, porquanto um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, porque foi feito sob a lei, a fim de que remisse aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Santo Epifânio. Os sequazes de Ebião e Cerinto dizem, basta ao discípulo ser como seu mestre. Se, pois, Cristo foi circuncidado, logo tu deves te circuncidar. Enganam-se, porém, destruindo os seus próprios princípios. Com efeito, se Ebião professasse que Cristo, Deus, tendo descido do céu, foi circuncidado no 8º dia, então teria matéria para um argumento em favor da circuncisão. Como, porém, declara que Cristo foi meramente humano, um menino não pode ser causa de sua circuncisão, pois as crianças não são as autoras da sua circuncisão. Nós professamos que foi o próprio Deus que desceu do céu e permaneceu o tempo devido no claustro virginal, até que se compusesse perfeitamente, a partir do ventre da Virgem, a carne da sua humanidade, na qual foi verdadeiramente circuncidado, não de maneira meramente aparente, a fim de que, tendo as figuras atingido a sua plenitude espiritual, ele e seus discípulos pudessem agora divulgar não figuras, mas a verdade.
Orígenes. Assim como morremos com ele na sua morte e ressuscitamos na sua ressurreição, também fomos circuncidados com ele. Por isso, não precisamos agora de nenhuma circuncisão carnal. Santo Epifânio. Cristo foi circuncidado por muitas razões. Em primeiro lugar, para mostrar a verdadeira carne contra Maniqueu dos que dizem que ele veio em aparência, não em verdade. Em segundo lugar, para ser manifesto que o seu corpo não era consubstancial à sua divindade, como professa Apolinário, e que não o havia trazido do céu, como afirma Valentino. Por último, para confirmar a circuncisão instituída pelos antigos para preparar o seu advento. Por último, para também não restar nenhuma desculpa para os judeus, pois, se não houvesse sido circuncidado, objetariam que não podiam obedecer a Cristo incircunciso. São Beda. Também para nos recomendar com seu exemplo a virtude da obediência e para ajudar com sua compaixão aqueles que viviam sob a lei e não foram capazes de suportar o seu fardo. Aquele que veio na semelhança da carne do pecado não devia rejeitar o remédio com o qual se costumava purificar a carne do pecado. Com efeito, a circuncisão operava sob a lei a mesma cura salutar contra a ferida do pecado original que agora opera o batismo, no tempo da graça revelada, com a diferença de que não podiam entrar pela porta do reino dos céus, mas, consolados no seio de Abraão após a morte, em um descanso abençoado, esperavam com feliz esperança o ingresso na paz celestial. Santo Atanásio. A circuncisão não exprimia outra coisa senão o despojar-se do antigo nascimento, uma vez que era cortada a parte do corpo que existe para a geração do corpo. Isto era feito naquele tempo como um sinal do batismo que viria por Cristo. Logo que veio a realidade significada, cessou a figura. Com efeito, como tudo que é antigo é removido pelo batismo, é supérfluo agora o que o corte de uma parte prefigurava. São Cirilo. Era costume no 8º dia celebrar a circuncisão da carne. Cristo, pois, ressuscitou dos mortos no 8º dia e indicou-nos a circuncisão espiritual ao dizer: e depois ensinai todas as gentes, batizando-as. São Beda. Na sua ressurreição foi prefigurada a nossa dupla ressurreição, a da carne e a do espírito. Cristo, sendo circuncidado, ensinou que a nossa natureza deve ser purificada por ele, da mancha dos vícios, e que, no último dia, será restaurada da praga da morte. Assim como o Senhor ressuscitou no 8º dia, isto é, depois do 7º dia, que é o sábado, do mesmo modo, depois das 6 idades deste mundo e da 7ª, que é o sábado das almas, que agora se passa gestando outra vida, levantaremos como que em uma 8ª idade. São Cirilo. Em conformidade com a lei, no mesmo dia recebeu a imposição do seu nome, por isso segue. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que significa o Salvador. Com efeito, foi dada a salvação a todo o mundo, que é prefigurada pela circuncisão, segundo o que diz o apóstolo. Também nele estáis circuncidados, como a circuncisão não feita por mão de homem, que consiste no despojar o corpo da carne, mas da circuncisão de Cristo. São Beda. A imitação do que se observava antigamente, o Senhor recebeu a imposição do nome no mesmo dia de sua circuncisão. Com efeito, Abraão, que foi o primeiro a receber o sacramento da circuncisão, mereceu ser abençoado com a ampliação do seu nome no dia de sua circuncisão. Orígenes. O nome glorioso de Jesus é digno de toda a honra, nome que está acima de todo nome. Não devia ser pronunciado pela primeira vez pelos homens, nem ser introduzido no mundo por eles. Por isso o evangelista acrescenta, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. São Beda. Também os eleitos se alegram por ser partícipes desse nome por sua circuncisão espiritual. Assim como por causa de Cristo são chamados cristãos, por causa do Salvador são chamados salvos. Nome que lhes foi dado por Deus não apenas antes de que fossem concebidos pela fé no seio da Igreja, mas mesmo antes de todos os séculos. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.
Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,